Não se casem. Apareceu um vídeo de uma moça pra mim falando o seguinte: não case. Não case, papo de visão. E ela vai contar ali os 3 relacionamentos que ela teve, gente. E por que que ela chegou à conclusão de que casar não tá com nada. Casar não tá com nada e não só isso, é vantajoso para o homem e não é vantajoso para a mulher. E ela vai contar ali as situações que ela passou dentro do casamento que faz ela acreditar que o casamento não vale a pena e que o negócio é realmente ficar solteira. E aí rola uma discussão nos comentários. Afinal, vale a pena casar ou não? Já coloca a sua opinião aqui. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo de hoje. Apareceu para mim, eu fiquei até o fim do vídeo, que eu queria ver o vídeo inteiro, e eu achei bem polêmico. Cara, não casar. Muita coisa eu entendo, concordo, e muita coisa eu não concordo. Por segundo a experiência da minha vida, o que que você acredita? Você acha que casar vale a pena? Ou você acha que não compensa? Não tá compensando? Então coloca já aqui nos comentários, gente. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like nesse vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não teve vídeo, acho que não foi na terça, porque finalmente, gente, meu filho nasceu. Eu tô até inchada, ó. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô meio inchadinha. Meu olho, eu tô meio inchada aqui no olho. Não sei se é o medicamento, o que que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo, não sei o que que tá rolando, gente. Mas nasceu, não tô mais com barrigão. Não, eu tô com uma pancinha, né? Porque quando o bebê sai, fica uma barriguinha até o corpo voltar. Gente, meu Deus, nasceu, cara. Tô muito feliz. Então não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok. No Instagram, gente, eu postei tudo. O pessoal acompanhou. Eu já, assim, eu fiquei internada e aí postei alguns stories, como é o Caleb, postei a carinha dele. Inclusive no hospital que ele ganhou, eles fizeram a touquinha maternidade com orelhinha de coelhinho, porque ele nasceu o quê? Próximo da Páscoa, né? Graças a Deus deu tudo certo. Já estou gravando um vídeo aqui pro canal apresentando ele e falando sobre o meu parto, que foi parto normal. Eu consegui ter de parto normal o meu segundo, só que este parto foi totalmente diferente, porque eu achei que eu ia morrer. Eu vou falar pra vocês, gente, acho que eu vou postar ou amanhã ou na segunda-feira, vou ver o que que eu consigo fazer. Mas, gente, eu já quero postar pra vocês contando como foi meu parto e apresentando o Caleb. Porque, olha, galera, foi punk o rolê agora dessa vez, olha, foi punk. Então, não esqueçam de acompanhar a gente, ver se você tá inscrito, pra você também poder receber a notificação quando os vídeos saírem, gente. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, gente, essa influenciadora é a Daiane Pá. Daiane Pá. Quem quiser seguir ela, dar uma força no conteúdo, acompanhar. Quem concorda com ela, segue aqui, que esse aqui é o arroba Daiane Pá, tá bom? Então vai lá e aí o vídeo é não casem, papo de visão. E ela teve 3 casamentos, pelo que ela conta aqui. Então vamos ver o que que aconteceu com ela. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não casem. Arene, mas por que você tá falando isso? Gente, eu já fui casada 3 vezes. E nenhum desses casamentos foi benéfico pra mim. Todos os meus casamentos foi benéfico para os meus ex-maridos. Eles saíram como santos, eles saíram com a vida estabilizada. Hoje estão todos eles têm suas esposas, suas namoradas, esposas não, namoradas. Já estão com namoradas novas, bem mais novas do que eu. Então, gente, casamento nunca foi benefício para a mulher. Eu vou te explicar clarinho para você entender. O homem, ele te recruta, te leva para dentro de uma casa. No começo, ele te dá flores, ele te beija, ele te abraça, ele mantém relação sexual com você. A partir do momento que você fica grávida e o seu peito cai, sua barriga fica flácida, você fica estressada por conta da casa, dos filhos e dos problemas. Aí você, nesse casamento, você não se profissionalizou, você não tem uma profissão. Se você tem um emprego CLT, você além de se preocupar com a casa, com os filhos, com você, você tem que se preocupar com o serviço dos outros, porque você é prestadora de serviço. E ainda chegar em casa e fazer tudo sozinha, porque o seu marido é um inútil dentro de casa. É um inútil. Ele só serve para pagar as contas da casa, que é a obrigação de um homem, já que ele quis pôr uma mulher dentro de casa, a obrigação dele é manter o básico. Então ele faz aquele básico
E o que sobra do básico, ele investe nele. Que é o quê? No carro dele, nas roupas dele, nas conquistas dele, no curso dele, se profissionalizando, porque o tempo que você tá olhando um menino e você não tá dentro de uma faculdade, dentro de uma escola estudando, ele tá lá, dentro de um curso, fazendo um curso, ele pode sair de noite, chegar a hora que ele quiser do curso, ele pode fazer uma faculdade, porque ele não tem compromisso de olhar filho. Ele não tem compromisso de olhar casar, ele não tem compromisso de fazer uma janta, um almoço, alguma coisa. Aí você fica lá, esperando ele chegar desse curso, aí ele vai, faz esse curso, você apoia, você ora por ele, você faz ele crescer, ele se profissionaliza, entra na área que ele queria, porque você beneficiou ele nisso, porque a partir do momento que você facilitou isso para ele, ele foi. Aí na hora que ele estiver lá ganhando bem, ganhando seus 5 mil, 6 mil, ele vai fingir que tá investindo dentro da casa. Ele vai investir na casa, ele não vai investir em você. Você nunca vê o seu marido chegar em você e falar assim, amor, eu vou me profissionalizar. Se você teve o nosso filho, você tem segurança com o seu corpo, eu vou lá que eu vou trabalhar para mim pagar um consórcio para você pôr um seio. Eu vou lá para fazer, para você tirar suas varizes das suas pernas, ou para você fazer o seu cabelo, ou para você fazer uma estética. Porque se esses homens valorizassem as esposas que eles têm, investissem na esposa deles, eles nem precisavam procurar na rua. Porque eles procuram na rua uma melhor, mas ela é feia de cara, ela é feia de caráter, ela é uma mulher rodada. A mulher dele não, ela é mulher de um homem só. Se ele pôsse um silicone nela, ajeitasse o cabelo dela, ele tinha uma máquina dentro de casa, uma mulher que ama ele, uma mulher de um homem só. Mas eles não querem isso, ele quer uma mulher que é de todos. Então ele vai ficar com você vai fazer as coisas, você vai ajudar ele vai fazer o curso, vai se profissionalizar. Ele tem profissão. Na hora que ele entrar nesse serviço que ele ganha bem, ele vai se interessar na mulher lá do serviço dele. Aqui tá de salto. Aqui vai pra academia todo dia treinar e posta fotinha. Não você, que tá todo dia acordando cedo pra fazer a marmita dele pra ele levar pro serviço, fazendo a marmita, e não lavar o uniforme dele, passando e pondo dentro do guarda-roupa pra ele vestir no outro dia pra ir trabalhar, pra ir lá cobrir outra mulher no serviço. Você tá entendendo? Você tá entendendo a gravidade do que é ser casada? Que benefício que a gente tem de ser casada? No final, quando você descobre todas as imundícias que ele fez com você no dentro do casamento, fora o estresse que ele traz lá do serviço, e taca na tua cara. Aí ele taca o estresse dele no você. Um menino deu um gritinho, ou às vezes você tá querendo ali um carinho, você deita do lado, você quer um carinho. Quando ele não tá no serviço, ele tá no celular, em cima da cama aqui, ó. Ó. Aí você, de tanto você esperar ele, você dorme, né? Ele só tem relacionamento sexual com você na hora que ele quer, não é na hora que você quer. É na hora que ele quer, não é a hora que você quer. Ai, amor, vamos fazer ali. Não, ele não quer. Ele quer na hora dele. Então, onde eu falo pra você, casamento é benéfico para o homem. No final, ele vai arrumar outra, bem mais jovem que você, com peitinho durinho, que a bundinha durinha, que treina, que faz as coisas, que possa estar disponível para ele ali na hora que ele quiser, né, fazer a safadeza dele. Não sei mais, ele já te excluiu. Porque ele queria você quando ele não tinha nada. Quando ele não tinha nada, quando ele não tinha apoio de família, de pai, nem de mãe, nem de irmão. Só tinha o seu apoio. Então, mulheres, não casa. Casamento é benefício para os homens. Vamos crescer como mulher. Para de querer entrar em relacionamento. Deixa isso para as novinhas. Essas novinhas que tá começando a vida agora, não tem filho, não tem nada. Deixa elas se iludir, deixa elas amar. Ai, meu amor pra lá, te amo. Deixa elas se iludir com esses machos. Que esses machos de 30 anos pra frente são tudo manipulador. Isso aí já é cobra criada. Isso aí vai fazer um inferno na vida dessa. Deixa aí o inferno lá. Não queira trazer pra sua vida algo que Deus já tirou. Que esse macho que Deus tirou da sua vida foi livramento. Igual o que Deus tirou da minha vida.
Foi um livramento grande. Gente, eu já tive a oportunidade de ter silicone, de ter ido para a faculdade. Hoje eu deveria ser uma psicóloga. Porque meu sonho foi estudar psicologia. Por isso que vocês veem eu debatendo tanto aqui sobre relacionamento. Porque eu queria ser psicóloga de relacionamento. Eu quero ainda estudar psicologia para relacionamento. Para tratar mulheres que vieram de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos com os homens tóxicos. Trazer elas para a realidade, para elas entenderem o valor delas. Para elas não se comparar com a atual do ex dela. Porque a atual não sofreu o que você sofreu com ele ainda. Deixa ela sofrer pra lá. Não se compara com gente que não sabe nem o gosto, nem o sabor, né? De descer um sapo, assim, ó. Entendeu? Então ela não sabe de nada. Então deixa ela. Deixa ela acariciar o ego. Quanto mais ela acariciar o ego, mais profundo é o abismo que ela vai cair. Então não discuta com ela. Discuta com você. Que você merece ser feliz. Se Deus já te tirou desse relacionamento ruim, é porque Ele sabe da sua capacidade de crescimento. Agora é a hora de você crescer. É a hora de você olhar pra você. Ah, mas eu quero namorar. Larga relacionamento. Larga relacionamento. Não tem negócio de namorar, não tem negócio de conhecer ninguém. Conheça você primeiro. Tenha um relacionamento sério com você, com o seu espírito, com a sua alma. Se limpa, se cure. Se traga de volta. Vá se cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua estética, vai, entendeu? Primeiramente você, o plano A, você. Você na academia, você se cuidando, você na sua dieta, você estudando, você fazendo os seus corres, você levantando o seu patrimônio. Segundo, plano B, arrumar um homem que se encaixe dentro dos seus padrões. Não você se encaixar nos padrões dele. Até que ponto vocês concordam? Porque assim, gente, ela abordou várias coisas no vídeo. Coisas que você pode concordar, coisas que você pode não concordar. Por exemplo, no fim do vídeo, ela tá falando, cuide de você. Cuide primeiramente assim de você, trate sua mente, trate a sua carreira, trate o seu corpo. Pô, mentira? É mentira? É pra gente se abandonar? Ou seja, tem coisas no vídeo que você vai concordar. Então me conta aqui o que você achou desse vídeo. Ela teve 3 casamentos. E os 3 casamentos, pelo que eu entendi, mostraram ali um mesmo problema. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a situação que ela apresenta é de dona de casa. Pelo visto, pelo que ela tá falando, assim, ó, uma mulher que arruma a casa, faz a marmita, do homem cuida das crianças e não consegue um investimento para ela. Deu a entender o quê? Que ela se dedica total à casa e ele que traz o sustento financeiro. E não investe nela para conhecimento, para carreira, para tudo, uma vez que ela é dona de casa. E aí ela também acaba falando de um tipo de investimento físico, colocar peito, tirar varizes, arrumar o corpo. O homem também não quer investir nisso. Vou falar para vocês, caramba, cara, três casamentos. Que homens foram esses, hein? Vou falar pra vocês. A gente até conversou disso aqui no canal, né, gente? No momento em que seu casamento é o homem que tá com sustento, quem é seu marido? Seu marido é um cara que vai trabalhar fora. E se você quiser fazer academia, se você precisar comprar coisas pra você, ter seus luxos, ele vai ali se ver feliz de poder prover isso pra você? Ou ele vai querer prover o básico do básico? E aí muitas mulheres nos comentários falaram que vivem essa situação. O homem trabalha e assim, para ela ter alguma coisa, para ela ter uma roupa legal, para ela ter alguma coisa bacana, é muito difícil. E teve mulheres nos comentários dizendo, gente, meu marido me dá tudo, tudo. O dinheiro dele cai na minha conta porque sou eu que administro o dinheiro da casa. Eu sou dona de casa e o dinheiro dele, eu que cuido na conta, eu que faço as divisões, eu que pago as contas. Então você vai ver casamentos e casamentos. E nesse caso, ela teve 3 com características semelhantes, que levou ela a acreditar que casamento não tem jeito. E olha que coincidência, esse vídeo apareceu pra mim, gente, e ela fala da maternidade, ela fala do corpo no momento em que você tem filho. E detalhe, eu tive filho o quê? Segunda-feira agora. Então eu tô ali com a minha mudança física, né? O corpo ele fica debilitado. Eu tô passando por essas mudanças físicas, mentais, tudo. E eu tô casada
Inclusive, agora eu tô gravando esse vídeo. Quem é que tá com Caleb? Meu marido. O marido que tá, ele vai lá, vai buscar o Pedro, tudo. A gente sempre divide as tarefas. Então, você vê nela um marco, assim. Quando a maternidade, eu fui dona de casa, ele trazia o sustento, ele ficava com o dinheiro, ele gastava com ele, me deixava de lado apenas servindo. Não me ajudava com as crianças, eu engravidei, o corpo ficou debilitado. Ao invés de ele me ajudar a me recuperar, ele foi seguindo a vida dele, investindo nele, se interessando por outras mulheres, até a hora que nós terminamos. Ele ainda saiu como certo, hoje namora, está estabilizado, enquanto eu fico de lado, sem ter tido um investimento para mim. Conseguiu pegar o desenho? Conseguiu pegar o desenho? É esse o desenho, gente. É esse o desenho que ela fez, que ela mostrou pra gente ali um padrão de 3 casamentos. Mas eu vou falar pra vocês o que eu concordo, o que eu não concordo. O casamento não ser vantajoso para nenhuma, ela usou essa palavra, nenhuma mulher, é apenas vantajoso para o homem. Fica aquela questão no ar, né, gente? Que casamento? É o casamento do homem moderno, né? Não sei. Tem tantos desenhos diferentes de casamento. Tem o desenho da dona de casa. Como é o casamento? Como é que é desenhado o casamento quando um fica em casa e o outro traz o sustento? Quando os dois trabalham fora, é outro formato. Existem N questões que acontecem que são diferentes. É o mesmo casamento, mas acontecem coisas diferentes. Quando os dois trabalham juntos. Quando os dois trabalham separados, quando os dois são autônomos, tudo isso vai mudando o formato, não mudando o formato, é o mesmo casamento, parceria, ter sustento, pagar contas, viver junto, cuidar dos filhos, é a mesma coisa, só que no dia a dia as coisas começam a mudar conforme o que acontece com cada um. E aí é complicado a gente dizer isso, porque, gente, se a gente for pegar ali uma visão primitiva, eu tô falando de primitivo, na época que tinha que caçar animal para ter sustento. A mulher cuidava da tenda, o homem tinha que caçar para conseguir o alimento, plantar, o suor do seu trabalho para conseguir alimento. Ali o casamento ele era vantajoso para os dois, a família tinha que ser montada, tinha que ter família, porque família é proteção, né? Porque a gente pode ser caçado por um animal ou por tribos rivais, homens rivais invadirem, então família é proteção e casamento é proteção, principalmente para a mulher. Dentro desse cenário que eu falei, um cenário mais primitivo. E daí vai seguindo até o homem moderno. Hoje em dia a coisa é diferente. Então, a questão de o casamento ser vantajoso para o homem. Talvez nesse formato moderno. Mas, normalmente você não vê o homem indo atrás de casamento assim. Tipo, nossa, meu sonho é casar. Então, por exemplo, eu não sei se eu posso concordar com isso, mas depende também. É o homem moderno, né? E, gente, eu vou falar assim pra vocês uma coisa. Uma coisa que eu percebi sobre relacionamento, lembrando que ela teve 3 casamentos, eu tive só um. Eu vou falar pra vocês que antes de eu me casar, eu namorei. Eu tive namorado. Não muitos, mas eu tive namorado sério, de mais de 1 ano, mais de 3 anos de relacionamento. Eu nem tive sequer namorado que fiquei menos de 1 ano. Entendeu? Eu sempre tive um relacionamento que batia mais de ano. E o que acontecia? O que eu percebia, gente? Que mesmo o rapaz sendo bom, sendo trabalhador, sendo um rapaz bacana, que eu tive namorados que eu posso dizer, gente, que eram pessoas boas, que eu não saí com trauma, não era nada tóxico, nada disso. Porque se eu ficar falando aqui que todos os namorados que eu tive, que eu não tive muitos, mas assim, se eu falar que toda a pessoa que eu escolhi foi tóxica, eu preciso aqui também abordar minhas escolhas. Você tá entendendo? Então eu vou dizer aqui pra vocês, eu namorei pessoas boas. Namorei. Eu tive um namorado, outro que não foram legais, que tinham problemas e me trouxeram muita infelicidade. Talvez eu também tenha trazido para eles porque o relacionamento não ia para frente. Mas eu vou falar que na sua maioria eu tive sim escolhas e eu vou falar para vocês que dentro dos meus relacionamentos eu escolhi sim pessoas boas nessa trajetória. Eu vou falar para vocês que havia sinais de que na hora de casar e principalmente ter filhos, eu poderia passar por algum tipo de sofrimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um namorado, gente, lá quando eu tinha 18 anos, mais de 10 anos atrás. Gente, o rapaz muito bom. A gente ficou mais de ano. Tinha amigos bacanas. Eu tinha uma pessoa assim, olha, quem diria? Uma pessoa normal, uma pessoa bacana, um relacionamento saudável. Não deu certo, porque não era para dar e tudo bem. Mas a gente namorou por um tempo. E, gente, lá nesse relacionamento, hoje em dia que eu tô mais velha, eu percebi alguns comportamentos dele
que poderiam me dar dor de cabeça agora, que eu tô com um filho, que eu tô casada, e eu também trabalho. Percebia que ele não costumava fazer nada na casa. Ele trabalhava, ele era trabalhador, mesmo jovem, queria muito trabalhar, sempre trabalhando, sempre me dando muitas coisas. Ele não poupava dar presente, ele não passou mais de ano de relacionamento, tudo que eu pedia para ele, ai, traz refrigerante, tô com vontade. Ele tirava do bolso, não tinha aquela avareza com dinheiro, sabe? Uma pessoa legal, bacana, mas eu percebia, ele não fazia nada em casa. Ele não era de arrumar a casa, ele não era de ajudar na casa. Quando eu conheci a mãe dele, ela era uma mulher que, prestem muita atenção, os sinais, que eu não percebi na época quando eu tinha 18 anos. Isso não era um problema. E realmente não é um problema, mas você tem que observar. Porque às vezes você não é assim, você é diferente, você vai precisar de um suporte e a pessoa veio de uma outra realidade. A mãe dele trabalhava fora numa profissão, gente, de hospital, que é muito pesada. Vocês sabem que a galera de hospital trabalha muito. Então, ela trabalhava em hospital, ela bancava a casa, ela arrumava toda a casa e ela amava cozinhar, gente. Então, ela cozinhava. E ele não precisava ajudar em nada, porque a mãe dele conseguia essas coisas, né? Fazia com prazer. E os filhos já estavam grandes, todo mundo trabalhando. Eles cooperavam com a casa, nas contas, e ela gostava de cozinhar, ela gostava de arrumar a casa e ela gostava do emprego dela. Então, ele era criado com uma mulher que segurava tudo, certo? Segurava tudo e gostava. O que poderia acontecer na hora que casa e aí tem filho? Ele veio de um lar em que segura sozinha que eu trabalho, entendeu? E é uma pessoa boa, e é uma pessoa bacana, e é uma pessoa muito legal, só que nesse sentido, talvez eu fosse sofrer, já que eu já era mais desengonçada em segurar todas as coisas junto, ainda ia ter que segurar a gravidez. Com o Renan, que é o meu marido, aí ele já veio de uma outra realidade que já se viu mais compatível. O que acontece? A gente abraça tudo. O Renan, aí muitas vezes eu arrumo, hoje mesmo fui eu que arrumei a parte de cima, aí ele arruma a parte de baixo, aí cozinha, aí eu fico com a criança, aí depois ele troca, ele fica para poder trabalhar, aí e vai indo. Então, foi uma outra realidade, acabou se tornando pessoas boas. Eu estou falando dentro de uma realidade, gente, de pessoas boas, porque a gente sempre relaciona pessoas ruins, né? Se eu for sofrer no casamento, segurando as coisas nas minhas costas, e o meu parceiro não sabendo lidar com isso ou não me ajudando, a gente relaciona ele como uma pessoa ruim. Às vezes é boa, mas veio de outra realidade. Mas havia sinais desde o início que nós éramos diferentes e poderia dar poderia causar um sufoco na hora que batesse a convivência real e que viesse filhos e que viesse a rotina mesmo. Então, eu digo para vocês, pelo menos a minha opinião sobre o vídeo dela, há sinais, gente. Há sinais se você não vai ter suporte, há sinais se você vai ter que segurar tudo nas costas. E também, pelo menos essa é a minha crença, uma vez que eu namorei, que eu casei, que hoje em dia eu olho e tudo estava lá. Tudo estava lá, mas eu era muito nova para ver, né? Não sabia como é que ia ser as coisas. Agora, eu acredito que existem casamentos e casamentos, gente. Então, tem pontos que eu concordo, mas sobre o casamento ser uma instituição falida, aí eu já não concordo. Entendeu? Para mim vai de pessoa para pessoa, os meios que a gente está se envolvendo, o tipo de pessoa que a gente está se envolvendo. Às vezes a gente não percebe, mas nós nos envolvemos com um padrão de pessoa que nos atrai. É um tipo de pessoa que sempre nos atrai. A gente tem atração por esse tipo de pessoa, porque é bonita, porque é atraente, é uma pessoa atraente. Mas na hora da convivência também se mostra um padrão para conviver. E a gente até acha que relacionamento não é bom, mas na verdade está ligada a um tipo de pessoa e a forma que a gente se envolve. Então eu não sou muito também adepta, mas aí vai de cada um. Casem sim, não deixe uma pessoa frustrada fazer sua cabeça. Se você casar com a pessoa certa, você vai ser feliz. Aí a própria Daiane respondeu, ai Mona, então tá, vai avisando. Quem discorda é porque ainda não aprendeu as regras do jogo. Aí a Daiane falou, sim, amiga, essa é a verdade. Agora eu quero saber, Diana, quais são as regras do jogo? Gente, ela está falando a realidade. Tudo cai sobre nós mulheres. Eles dão apoio quando podem. Quando podem. Enquanto eles crescem profissionalmente. Muitos estão dentro de casa cuidando de tudo,
todos e segurando as pontas. E tem mais. Com o passar dos anos, as pessoas mudam, as ideias mudam, a maneira de pensar muda, as prioridades, vontades, gostos e às vezes aquele príncipe de antes vira um sapo justamente pelas mudanças que a idade e a vida fazem. A vida passa, a gente precisa priorizar e cuidar da gente. A gente precisa se curar para quando o outro der tchau, você estar pronto para abrir as portas em paz. E isso é um relato dela super válido. Minhas amigas que estão passando por isso, é triste e é muito real. É verdade, o divórcio, né, gente? Ela está aqui relatando um divórcio. Agora, se isso aqui se aplica para todos, não existiria casamento de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. Não existiria, porque aqui, ó, pessoas mudam e o príncipe não existe mais. Isso aqui é uma crença muito forte de divórcio. Tem que tomar muito cuidado, porque o divórcio ele é real, ele é uma estatística muito grande. Pessoas mudam, é verdade, mas a gente não pode aplicar para todos. Amada, entendo a sua frustração, mas você escolheu errado, infelizmente. Se você errou 3 vezes, o problema está em você. Sinto muito. Que Deus abençoe sua vida. Aí a Daiane respondeu: mulher, quem me dera homem viesse com manual e a gente somente escolhesse os bons. Mas enfim, a gente então conhece alguém quando mora debaixo do mesmo teto e vem sal junto. Eu acredito também, gente, que às vezes onde nós estamos e o meio que nós convivemos. A gente está num meio em que existe um X comportamento, tanto das mulheres quanto dos homens. A chance de eu encontrar um homem que tenha esse comportamento e vai levar isso para a vida aumenta dentro daquele meio, daquelas pessoas, daquele grupo. Eu acho que tem muito isso também. Casem sim, só escolham bem com quem casar. Pessoas generalizam demais relacionamento, ruínas que viveram. Calma, moça, existe casamento feliz, homem incrível. Sou casada há 17 anos com um homem que se vira do avesso para me ver feliz. Sinto muito por você, sou casada há 14 anos e meu marido é maravilhoso. Você se casou mal, amiga, me desculpe. Escolha melhor. Tenho uma filha de 4 anos, sou formada em Direito porque ele me ajudou em tudo. Nunca me negou nada. Ele paga todas as contas e limpa a casa igual a mim. Cuida da nossa filha igual a mim também. Faz comida, nunca me nega nada. Se eu pedir, faz janta. Se eu pedir a janta, ele faz. Se cure, que Deus vai colocar alguém decente na sua vida. É mais ou menos essa situação aqui, ó. Então você vai ver gente casando e simplesmente o homem ele abraça tudo. E você vai ver casamento em que não. E mais ainda, gente, você vai ver casamento em que o homem, ele trabalha, ele traz o sustento, ele não, eu tô falando aqui de uma pessoa boa, normal, assim, não maltrata nem nada, ele trabalha e traz o sustento. Ele não ajuda na casa, ele não ajuda com os filhos. Mas a mulher concordou e não viu problema nisso. Eu conheço uns 2, 3 casos assim e casamentos antigos. Não, a mulher cuidou dos filhos, a mulher cuidou da casa, tudo, e não viu problema no fato dele não ajudar. Entendeu? Para ela estava tudo bem. Você vai ver mulher passando por isso e vendo um problema. E aí você vai ver essa situação acontecendo. Então, você vê, né? Como eu falei, casamento é casamento. Ambos vão ter que lidar com a casa, com as contas. A questão é como vai ser a dinâmica do casal. O que vocês acham? Estar sozinho foi a melhor escolha que eu fiz. É uma paz absurda. Quando você investe em você mesma, ninguém te interessa mais. Agora eu quero saber a sua opinião sobre casamento. Compensa ou não compensa? Me conta o que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!